Olá, pessoal! Estamos aqui no FinTouch para mais um episódio do Fintech Fusion. Rogério Melfi aqui e vou bater um papo agora com o Daniel. A gente quer falar um pouco sobre análise de riscos. Meu nome é Daniel, trabalho nesse mercado de risco há 4 anos. Sou executivo de contas para a América Latina da Oscilar, plataforma de decisão de risco com inteligência artificial nativa na solução e que permite a visão 360 do risco de um cliente, independente do produto que ele toca na sua instituição e independente de onde ele esteja no mundo. Então, a gente é uma infraestrutura de risco para principalmente instituições financeiras, empresas de pagamentos, concessionárias de crédito, consórcio e temas correlatos. Legal, legal. Então vamos começar assim, dentro da Oscilar, há quanto tempo vocês estão no mercado? Como é que vocês estão aqui no Brasil? Conta um pouquinho dessa história. Muito obrigado, Melfi. Falando um pouco, para a audiência sobre a nossa história começa em 2021, tá? Com 2 fundadores que são pessoas geniais do mundo de tecnologia e que talvez grande parte da audiência conheça. A primeira pessoa, que é a nossa presidente, é a Neha. Neha, para quem gosta do mundo de transmissão de dados massivos em tempo real, é uma das criadoras do Apache Kafka, que ela comercializou através de uma empresa chamada Confluent, que fez IPO nos Estados Unidos em 2021. E ela se juntou ao sócio dela, que é o Sachin. Sachin, por muito tempo, ele era o diretor responsável por engenharia de software da plataforma de risco do Facebook, que hoje se chama Meta, né? Então, ele é um dos primeiros funcionários lá do Facebook e escalou a operação do ponto de vista de gestão de risco para toda a base global de usuários do ecossistema Meta. Não, boa. E daí, o que eu queria entender de você, assim, já entrando aí um pouco no próprio risco, é fatiar um pouco isso. Tá. A gente tem vários riscos. Riscos quando o cliente vai entrar na nossa empresa, Sim. Então no onboard aí. Sim. Um risco numa operação, de analisar se eu tenho que dar crédito para ele, se eu não tenho, se ele é um fraudador. E o próprio risco é em tempo real, de pagamento, de tomar uma decisão. No caso do Pix, então, em segundos aí dentro disso. Sim. Em que parte dessa jornada vocês estão? Como é que funciona aí, por favor? Legal. Aqui acho que vale a pena falar um pouco do nosso produto, né? O que a gente oferece para os nossos clientes? A gente é uma plataforma de decisão de risco, então a gente é uma infraestrutura que ajuda os nossos clientes a montarem as soluções de prevenção a fraude, concessão de crédito, prevenção à lavagem de dinheiro e temas correlatos, de uma forma low code, ou dependendo da complexidade, no code total. Boa. De tal forma que o time de risco tenha o volante no quesito atualizar políticas de crédito, de fraude, testar novas soluções e colocar no ar, fazer o deploy desses processos, né, desses workflows, que nada mais são do que uns processos de análise de risco. E o que é legal na Oscilar, né, e por que a gente veio no mercado, e por que a gente se destaca nesse mundo? A Oscilar é uma das primeiras plataformas no mundo que dá uma visão de risco 360 graus do cliente. Então, permite que, em um único lugar, todo time de risco de uma empresa, seja ele desde lá da captação de um novo cliente, né, como você falou, de onboarding, KYC, KYB, criação de conta de pessoa física, jurídica, até o pós-venda ali, pensando em prevenção à lavagem de dinheiro, em que muitas vezes você está olhando para um fato que já aconteceu, em um único lugar. Então, o que é legal? Os workflows podem ser criados dentro da plataforma da Oscilar. Todo dado que é gerado como input por um time pode ser usado por outro time. Tá, legal. E mais ainda que é legal, toda decisão que um time gera, que no final é um insight, né, de análise de risco, e ali já tem uma inteligência, pode ser usado por outro time. Isso permite que a gente diminua retrabalho, porque o que um time já faz, outro time já pode usar, tanto em tempo real quanto em batch, aí depende de como a operação é estruturada. Permite que uma integração com o provedor externo, que um time usa, vou dar um exemplo aqui sem citar nomes, se o time de onboarding faz uma consulta a um birô de crédito grande no Brasil e um time de fraude em pagamento em tempo real ou de transferência entre contas em tempo real queira usar o mesmo birô, a gente pode usar essa mesma integração que a gente já fez para um time nesse novo outro time que queira utilizar. Então, é muito bom que a gente gera uma integração que diminui retrabalho no quesito análise de risco
E, por último, que é um dos grandes valores agregados que a gente traz, a gente diminui a dependência do time de tecnologia dos nossos clientes. Quando a empresa foi criada em 2021 nos Estados Unidos e começou a ser comercializada no mercado em 2023, a gente viu que não só lá, mas também em toda a América Latina, na Europa, no Oriente Médio, um dos maiores desafios dos times de risco é fazer com que o time de tecnologia ande na mesma velocidade de um tema de risco, de fraude, de crédito, que geralmente são ataques massivos, em tempo real, que você tem que atuar muito rápido. E qual que é a dificuldade, né? Geralmente, que o tema de risco ele é olhado como um centro de custo. E por ser olhado como um centro de custo, geralmente ele não é priorizado na fila de desenvolvimento de tecnologia, versus temas relacionados ao lançamento de novos produtos ou alavancas de receita, promoções e tudo mais. Então, como a gente tira essa dependência do time de tecnologia, permite uma reação muito mais rápida e não só a reação, mas também ser proativo em qualquer atualização de políticas de risco e de crédito. Não, boa. Você trouxe um ponto aí, Daniel, que é sempre essa fila da TI. E assim, na maioria das companhias e etc., realmente assim, a TI está ocupada atendendo aí evoluções do produto ou normativas do Banco Central, reguladores, enfim, e não conseguem atender essas melhorias e tudo mais que precisa nessa prevenção. Mas a gente tem um ponto também, queria ver, a parte de produto, experiência, UX. E normalmente quando vem assim, eu tenho que ter mais essa camada de segurança, eu tenho que ter mais proteção, às vezes o time fala assim, não, eu não quero ter isso, ou esse atrito com o usuário versus a proteção. Sim. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês conseguem ajudar nesse ponto? Muito obrigado pela pergunta. Esse é um ponto essencial na nossa plataforma. Então, a gente preza muito pelo feedback dos nossos clientes e, mais do que pelo feedback, atuar sobre ele e desenvolver soluções que façam sentido. Então, hoje, a plataforma do Oscilar, ela tem uma interface de usuário que ela é drag and drop, então arrasta e solta. Legal. Que permite que você crie seus processos de análise de forma muito simples, tá? Isso é legal porque diminui a curva de aprendizado, né? Que um analista, vamos supor, de risco precisa ter para usar a nossa plataforma. A gente já entrega muitas funções pré-prontas, seja para criação de regras, para integração de modelos de machine learning proprietários dos nossos clientes, seja para integrar soluções internas ou externas que eles já tenham, com uma interface super simples. E caso o nosso usuário não saiba como fazer isso, a gente oferece algumas formas de facilitar esse processo. O primeiro é que, como a empresa é super nova e nasceu na era da inteligência artificial, a gente oferece inteligência artificial generativa de forma nativa na nossa plataforma. Então, você pode conversar com a plataforma da Oscilar em linguagem natural e, através dessa conversa com o nosso chat que está dentro da criação ali da tela de workflows, você consegue criar workflows do zero, só usando linguagem natural. Então, isso acelera muito a curva de implementação de qualquer nova solução ou de teste. Você consegue revisar os processos já criados, você consegue entender um processo que já foi criado, você consegue criar regras sem saber exatamente quais campos foram criados ali ou qual código está rodando por trás. Então, isso facilita muito a interação, digamos, humano-máquina ou humano-software. E mais do que isso também, para todos os nossos clientes, a gente oferece um time de serviços profissionais que ajuda a criar a solução conforme o cliente precisa. Então, como a plataforma é muito customizável, é difícil que um cliente sozinho extraia o máximo de valor por si próprio. Então, a gente sempre tem um time de pós-venda, inclusive a gente já tem um time baseado no Brasil e também que cobre a América Latina para fazer isso para os nossos clientes locais, também com linguagem não só dos nossos, digamos, atendentes em português, mas também com a linguagem do software em português e em espanhol. Legal, ótimo. Esse time aí, ele faz toda uma parte de setup e tudo mais, e uma consultoria aí para evoluir isso. Exatamente. A gente chama esse time de arquitetos de soluções, porque eles são exatamente isso. Eles ajudam a arquitetar e a criar a solução que é importante para a sua operação. Legal. E lá no começo, você falou uma coisa, mas a gente falou muito rápido, assim, que é justamente as companhias que podem se aproveitar disso, né? Então, você falou fintech, seguradora, consórcio e tudo mais, mas traz um pouco mais o tamanho dessas empresas, a operação, se elas podem estar muito early stage, enfim. Então, eu tenho, sei lá, 100 onboards por dia, 10 onboards por dia, Sim. 1 milhão de pagamentos, enfim. Qual que é o tamanho da solução? Legal. Se fosse para
definir qual é o perfil de cliente ideal da Oscilar, são clientes que têm operações de decisão relacionadas a risco, então geralmente criação de contas de clientes, pagamentos que precisam ser analisados em tempo real ou prevenção lavagem de dinheiro de forma massiva. Então tudo que você pensar que seja uma operação que precisa de decisão em tempo real, em milissegundos, usando a infraestrutura da Oscilar, se adequa à nossa operação. E aí isso pode ser desde uma locadora de carro, que tem aplicações massivas de locação ao redor do Brasil, ao redor do mundo. Pode ser uma corretora, por exemplo, de criptomoedas que precisa analisar compra e venda de ativos ou transferência de ativos, né, dentro do ecossistema ou fora em tempo real. Pode ser bancos digitais que querem prover uma experiência do cliente melhor e precisa fazer o onboarding ali em segundos ou pouquíssimos minutos. Então, tudo que tem, geralmente, risco financeiro atrelado, seja na transação em si, ou um risco reputacional atrelado a um ativo financeiro, a uma movimentação financeira, é um bom cliente para usar o Oscilar. Alguns clientes que a gente tem no mundo, vou nomear alguns. Boa. Então, por exemplo, como a gente começou nos Estados Unidos, muitos dos nossos clientes estão na América do Norte, naturalmente. Então, a gente atende a SoFi, que é um dos maiores bancos digitais do mundo hoje, a Nuvei, que é um dos maiores provedores de pagamento cross-border do planeta. Recentemente, a gente fechou o contrato com alguns clientes que eu não posso falar, mas com certeza o mercado brasileiro, nesse momento, conhece muito e estão muito presentes na América Latina. Em breve, a gente vai lançar estudo de caso com eles. Na América Latina, especificamente, a gente atende a Clara, que é uma empresa de gestão de despesa corporativa que nasceu no México, a Confio lá. Recentemente, a gente fechou diretamente o primeiro contrato no Brasil com uma empresa super legal de subadquirência sob demanda. Enfim, estamos expandindo o portfólio na região. Legal, muito bom isso daí. E daí, assim, uma questão sempre também dentro disso, e acaba sendo um pouco mais, proteção de dados, LGPD e como é que trata tudo isso. Esses dados ficam no cliente, ficam dentro da solução de vocês? Como é que é esse modelo, assim? Excelente pergunta, Melf. E essa é uma preocupação dos nossos clientes, né? Isso, então, imagino que sim. Eu tô te dando todo o ouro da minha operação. O que você faz com isso e o que você devolve para mim? Como a Oscilar é infraestrutura, a gente não tem interesse nenhum em guardar os dados pra gente. A gente quer prover a inteligência para que você tome a melhor decisão. Então, tudo que é calculado, processado dentro da nossa plataforma, a gente devolve para os nossos clientes. Isso é muito legal porque a gente não se torna uma caixa preta, né? Essa é uma preocupação muito grande no tema de risco, que tem muito provedor de soluções pontuais que pega o dado de uma operação bancária, de uma fintech, processa e te devolve um score e não tem nenhuma inteligência adicional além desse score que você às vezes nem sabe direito como é que ele foi calculado. Então, tudo o que é processado na gente, a gente devolve para o nosso cliente, seja através de API, então ele pode nativamente pegar isso dentro da nossa plataforma e colocar na própria base de dados e consumir como ele quiser, tá? Para criar soluções proprietárias para ele, seja na forma de relatórios gerenciais que a gente constrói customizado para cada cliente, a gente pode manter isso em tempo real ou de forma programada para enviar. E basicamente é isso, a gente tem interesse em toda a inteligência que é criada dentro da Oscilar, a gente quer que ela seja devolvida para o nosso cliente para que ele melhore a operação dele. Boa, legal. E uma outra dúvida que surgiu no meio do bate-papo, você falou bastante integrações, né? Então, se eu já tenho hoje uma solução de reconhecimento facial, sim, um outro que é um birô de dados, e coloquei lá também alguém que faz OCR de algum documento e tudo mais. Eu junto tudo isso na sua plataforma ou você já traz algumas soluções dessa? Conta aí para mim um pouco. Legal. Melf, esse é um dos pontos que são um dos maiores diferenciais do Oscilar. Hoje a gente tem um marketplace de integrações prontas com mais de 100 provedores ao redor do globo, de diversas soluções, desde birôs de informação de crédito tradicionais até provedores de dados alternativos de Open Finance, seja também provedores de documentoscopia e temas correlatos. E o que é legal? Esse marketplace ele vai sendo desenvolvido conforme os nossos clientes demandam. Então,
toda nova integração que possa atender um cliente nosso, a gente tem interesse em trazer para o marketplace. Primeiro porque a gente não tem exclusividade com nenhum parceiro. A gente quer atender o nosso cliente. Seja usando, às vezes, alguma solução proprietária do Oscilar, ou se ele já tem algo pronto que funciona bem para ele, a gente quer integrar isso dentro da nossa integração. E dentro da nossa plataforma. E o que é legal? Ele podendo usar isso, a gente permite que outros clientes também possam usar, dado que se um cliente nosso usa, possivelmente outros terão interesse também em usar esses provedores. Tem dessas soluções, né? Então, consulta listas, todas essas coisas vocês já trazem aí quase que nativo. Né? Quase que nativo, exatamente. E se tem algum provedor que o nosso cliente queira testar, por exemplo, ele pode passar para a gente a documentação e às vezes, se ele tem alguma já relação comercial, uma chave API, uma chave de teste, o que é legal? A gente desenvolve essa integração sem custo para ele, de 1 até 2 dias úteis. Então é super rápido, super fluido, e ele não depende do time de tecnologia, mais uma vez, para desenvolver essa integração para ele. Ele pode jogar esse peso para Oscilar e a gente vai fazer isso com muito prazer, porque essa é a proposta de valor da nossa plataforma. Não, e cria bem aquele conceito de ter uma caixinha de Legos, uma caixinha de blocos. Exatamente. Vocês conseguem plugar aí tudo nessa parte de risco e tudo mais. Exatamente. Daniel, o que não falamos aqui que era importante aí para o nosso público, para a audiência conhecer um pouquinho mais da solução? Legal. Acho que falar no tema tropicalização é super importante. É uma preocupação muitas vezes dos nossos clientes, olhar para o Oscilar e falar, poxa, é uma plataforma americana. Será que vai me atender nesse cenário? Como é que vai fazer? Exatamente. E eu já posso te falar de cara que a plataforma é super flexível, super modular. A gente brinca, eu vou até fazer uma propaganda gratuita aqui, que a gente é a AWS para o mundo de risco. Então a gente te dá toda a tech stack, né, a caixa de ferramentas para criar os seus próprios processos de risco. Hoje, para dar uma ideia da modularidade e da flexibilidade da plataforma, a gente tem não só clientes na América do Norte, que foi onde a gente nasceu, mas a gente tem clientes na América Central, na América do Sul, na África, no Oriente Médio, na Europa, e tudo isso usando a flexibilidade dos nossos blocos de construção, funções, integrações, para mostrar que a gente consegue atender clientes locais e operações locais e construir soluções que façam sentido, seja para o ambiente regulatório brasileiro, seja para alguma especificidade de uma operação que está rodando aqui no Brasil. Então, é uma plataforma super flexível. Além da flexibilidade da tecnologia em si, hoje a gente já tem time no Brasil, então eu sou um exemplo, eu faço parte do time comercial, a gente tem já um engenheiro de vendas no Brasil, pensando em toda a pré-venda técnica, para que o nosso cliente esteja totalmente confiante de que nós atendemos os requisitos da operação dele e conseguir fazer um teste da plataforma, por exemplo, uma demonstração super detalhada e customizada para a sua operação. A gente já tem time de pós-venda, que eu comentei anteriormente, os arquitetos de soluções baseado no Brasil. A gente, nesse momento, está finalizando a criação do nosso CNPJ, então a gente já vai se tornar uma entidade legal. Então isso mostra que a Oscilar não veio aqui para se aventurar ou para testar um novo mercado. A gente veio justamente para expandir e ficar, porque a gente vê que é um mercado super pujante, que ama tecnologia e ama tecnologia de ponta. E a gente vê muito espaço para expandir a nossa operação aqui no país. Muito bom, muito bom. E uma dúvida minha de inteligência dentro disso, assim, o quanto a plataforma, assim, fraude é um tema que o mercado brinca, né? Assim, o fraudador inventa uma tecnologia nova, o fraudador vai lá e tenta, já está na frente, já está fazendo, está se aproveitando de brechas que acabam acontecendo. Como é que a inteligência artificial, você falou um pouco de IA generativa ou tudo isso, traz de inteligência para dentro da plataforma? Esse tempo de aprender resposta, entender anomalias, entender fraudes novas dentro do mercado. Antes, a fraude padrão era de 5 mil, agora é de 2 ou de 50, enfim. Como é que a plataforma trata esse tipo de coisa? Legal. A gente tem algumas aplicações super legais de inteligência artificial proprietária. Eu vou separar em 3 blocos, tá? Boa. A primeira parte é de criação de modelos de machine learning customizados para os nossos clientes. Então, a gente acredita muito que cada operação ela é específica. É óbvio que existem similaridades entre operações, digamos, de varejistas que vendem produtos físicos ou de concessionárias de crédito específicas para o mundo, digamos, rural. Mas a gente sabe que cada operação tem um perfil de cliente,
tem um perfil de tamanho de risco por ticket de cliente e assim por diante. Então, todo modelo que a Oscilar desenvolve para clientes é treinado especificamente nos dados dos nossos clientes. E a gente tem visto que, fazendo POCs, né, que são provas de conceito competitivas com grandes players do mundo, que esse nosso modelo específico de treinamento tem uma performance melhor do que a gente chama de modelos de consórcio, que são aqueles que são treinados em clientes similares e ele é deployado, né, colocado na sua operação de uma forma genérica. Então, a gente consegue trazer muito mais otimização e resultado, não só em redução de falsos positivos, que são os bons clientes sendo negados, né? Mas também de falsos negativos, que são os fraudadores que são aprovados e no final depois se tornam um problema. Ou fraudador, ou às vezes um mau cliente que não vai pagar. Aquele mau pagador, enfim. Exatamente, que vai gerar uma perda financeira material para a operação. Essa é uma forma. Outra forma que a gente usa na nossa plataforma são os agentes de inteligência artificial, que hoje estão muito em alta, e eles existem e funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, por exemplo, quando a gente cria, a gente não, né? Quando o nosso cliente cria um workflow de decisão, um processo de decisão dentro da Oscilar, a gente tem agentes que rodam o tempo todo para analisar as regras que um cliente colocou ali, definiu, colocou no ar, definiu, e analisando aquele fluxo, ele consegue recomendar criação de novas regras, cancelamento de regras, ajustes de thresholds de decisão, ou seja, de níveis quantitativos, né, ou às vezes mais booleanos de decisão para mostrar se faz sentido ou não para aquela operação. Então essa é uma forma. Outra forma é conversando com a plataforma do Oscilar em linguagem natural, para entender se aquele workflow faz sentido ou não, dado o risco da sua operação e mais do que isso, dada a experiência que você quer prover para o seu cliente e a eficiência operacional que você quer ter no seu back-office, tá? Uma outra forma ainda, além dos agentes de IA que a gente tem, é dentro de que a gente chama do Case Manager, que é um gerenciador de casos. Se você tem alguma estrutura de revisão manual ou de revisão mais no detalhe de determinadas transações ou de casos, como transações têm muita informação disponível, a gente oferece também um resumo que é feito pela nossa IA, para falar assim, ó, dentro desse caso, que tem muitos pontos de dados, o que é importante você olhar do ponto de vista de risco são esses 5 ou 6 temas. Isso acelera muito a análise de qualquer caso específico, que precisa, às vezes, de uma aprovação de nível gerencial ou executiva, e essa aceleração, às vezes, pode reduzir em 80%, 90% o tempo de análise. Então, permite que você aumente sua operação sem necessariamente aumentar a força de trabalho que está ali empregada. Então, a gente traz muita eficiência operacional, eficiência para o time de análise e uma melhor experiência para o cliente, que não tem que esperar tanto tempo assim para uma tomada de decisão, seja positiva ou negativa, né? O cliente final. Legal, muito bom. Daniel, por favor, deixa aí seu recado final, fala aí com a audiência, por favor. Legal. Melf, primeiramente, foi um prazer muito bom esse papo, estar aprendi aqui. muito. É o primeiro evento que a gente participa dentro da Associação Brasileira de Fintechs e a gente tem um grande orgulho, né, de estar patrocinando essa casa, porque a gente vê que o ecossistema de fintechs brasileiros é muito rico. Tem empresas incríveis aqui, sejam as já estabelecidas ou as que estão nascendo nesse momento, as que vão nascer nos próximos meses e anos. E a Oscilar está justamente aqui presente porque a gente acredita que pode ser o parceiro do seu crescimento, criando a infraestrutura de risco que vai ser a mais modular e flexível possível para que você atenda o seu cliente da melhor forma e tenha a melhor eficiência operacional com uma visão 360 graus do cliente. Isso é muito importante falar. A gente já mostrou em diversas regiões do mundo, e a gente acredita que consegue fazer isso aqui no Brasil também, que você consegue substituir mais de 10 soluções pontuais só usando a plataforma do Oscilar. Então, até do ponto de vista de gestão de fornecedor, facilita muito, que você pode concentrar, digamos, a sua cobrança, a sua customização dentro da nossa plataforma, e a gente está aqui para atender com a melhor qualidade possível, no menor tempo possível, com a melhor tecnologia possível, tá? Então, todo o nosso time, só para dar um pouco mais de contexto, vem de empresas como os criadores da Apache Kafka, Facebook, Uber, Netflix, GitHub, AWS, enfim, as melhores casas de tecnologia do Brasil e do mundo, e a gente está gerando muito valor já no Brasil, na América Latina, e acredita que pode gerar muito mais nos próximos anos. Então, qualquer dúvida,
fico à disposição para entrar em contato, seja LinkedIn, e-mail, pessoalmente. Tenho um prazer e a alegria de representar o Cilar e entender como a gente pode agregar valor à sua operação. Valeu, muito obrigado aí, Daniel. Obrigado você também que acompanhou aqui esse episódio. Eu te convido a deixar o like, comentar, curtir aí e continuar acompanhando. A gente vai seguir aqui com o FinTouch e daí vai ter mais episódios aí do Fintech Fusion. Muito obrigado, pessoal.